Se você trabalha com manutenção, certamente já passou por isso. O operador tentando ligar a bomba, não tem fluxo de líquido, acaba danificando o componente, aí você tem que ir lá fazer a troca de todo o conjunto que foi danificado. Fala galera do Curto-Circuito, beleza? Diego aqui. E em alguns sistemas, a gente necessita de um bloqueio por tentativa de falha. E é hoje que a gente vai desenvolver um projeto exatamente pensando nisso. Como vai ser esse projeto? Bom, inicialmente a gente vai ter um acionamento de uma bomba, certo? Então a gente vai fazer aqui diretamente a ideia de uma partida direta, de um acionamento direto ali. Então a gente já vai começar literalmente aqui, ó, contato aberto aqui, certo? Uma saída e a gente vai ter aqui um bit fechado, em paralelo aqui a nossa saída aqui, beleza? Aqui, ó, show. Aqui eu já tenho praticamente como se fosse um acionamento direto, concorda? Então eu vou colocar aqui, ó, o endereço, tá? E 0, tá? Vou colocar aqui outro endereço e 1. Aqui vai ser, vou botar uma memória aqui, tá? Pra gente acionar uma memória. Eu vou explicar o porquê. E aqui eu já tenho, literalmente, um acionamento direto. É isso que eu preciso. A gente vai trabalhar exatamente igual a gente fez na última aula, tendo a nossa base e depois a gente vai desenvolvendo. E o que eu vou ter? Uma contagem de falha. Eu vou seguir com o seguinte processo de funcionamento. Bom, acionei, eu preciso ter fluxo, certo? Se eu não tenho fluxo, vou contar um tempo e anoto uma falha. Eu vou contabilizar uma falha. Se eu tiver 3 falhas, ou seja, em 3 tentativas de acionamento, eu tiver 3 falhas, eu paro o meu sistema e eu tenho que resetar, certo? Então, se eu vou ter que resetar, obviamente, tá, alguma coisa está errada. Eu não posso tentar, né, continuar ali tentando ligar. Eu tenho que resolver o meu problema. Então, eu tenho ali a primeira tentativa, deu falha. A segunda tentativa, outra falha. Na terceira tentativa, e não teve um fluxo ali contínuo de água, certo? Para manter ali minha bomba ligada, o funcionamento correto, tá? Então eu tenho que desligar e entender o que está acontecendo. Pode estar uma válvula fechada, uma outra obstrução. Então eu tenho que entender o porquê não está funcionando, beleza? Então essa é a nossa primeira base que a gente vai ter. Então aqui eu já tenho um acionamento direto. Apertei o botão, ele vai acionar a memória, beleza? Aí, por que eu quero trabalhar com essa memória? Porque mediante essa memória, aí sim, vou colocar aqui mais uma linha e vou trabalhar com o seguinte. Eu tenho uma memória, é aqui, minha memória M0, e agora sim eu vou ter o acionamento da minha saída no CLP, tá? E a gente vai começar a dar nome para ficar legal aqui. Eu coloquei o motor, beleza? Aqui, vou colocar aqui o liga. O desliga, show de bola, e M0 vai ser, tá? Memória, vou botar um M maiúsculo aqui, ponto, ligado. Só o ligado aqui, ligado. Show. Beleza, é o meu acionamento, tá? Então aqui eu já vou ter essa questão de apertei o botão, certo? Pressionei lá, vai acionar minha memória vai ficar ativa e eu acionei aqui a minha saída para ligar o meu motor. Beleza? Essa é a ideia. A proposta inicial é essa. Agora eu vou começar a colocar todo o meu sistema. Lembrando que acionei a primeira vez, tá? Vai contar um tempo, ele tem que detectar a água. Ele não detectou a água, conta uma falha. E assim vai. 3 falhas para o meu sistema. Então eu já tenho aqui, obviamente, o inicial do meu sistema. Agora eu vou colocar mais uma linha aqui, certo? Vou trabalhar com mais uma RAM. E vou pensar no seguinte. Bom, eu já tenho ali o meu acionamento. Então eu vou indicar o que para o meu programa? Olha, o meu acionamento já está ok. Ou seja, já liguei o meu motor, beleza? Então eu vou colocar aqui um bit aberto. Q0, certo? Ó, motor ligado, certo? E eu tenho que pensar o seguinte, bom, eu não tenho que detectar o líquido, então eu tenho que ter um sensor de fluxo, um sensor de líquido, tá? E vou trabalhar com um contato fechado dele, um bit fechado. Vou colocar aqui a minha entrada I3, certo? Vou colocar aqui, ó, sensor. Beleza. Então, eu tenho aqui, caso aconteça de não ter passagem de líquido, o que acontece aqui? Eu trabalhando com o sensor aqui. Lembrando, eu tenho que pensar nos componentes, como é que eles vão funcionar. Estou trabalhando com o sensor, tá? Com o contato aberto, certo? E na detecção do líquido, ele vai enviar 24 para o meu CLP.
Então, se eu não tenho líquido, esse bit fechado vai continuar ativo, ele estando fechado. Então, sim, vou ter aqui um bit fechado na minha entrada e 3. Agora sim, eu vou pensar no tempo. Vou colocar um temporizador, tá? Vou colocar ele aqui com 10 segundos, só para a gente ter tempo ali de ir explicando o funcionamento. Óbvio que 10 segundos é um tempo razoável, tá? Beleza, show de bola. E o que ele vai acionar? Beleza, eu tenho aqui ó, um temporizador, eu quero mais uma memória. Ele vai ativar mais uma memória, tá? Vou colocar aqui mais uma memória e chamar ela aqui de M1. Beleza? Então aqui eu já tenho a minha terceira RAM aqui para trabalhar de acordo com o que eu necessito. Passo a passo, eu preciso fazer essa contagem. Então lembrando, acionei, vou ter aqui o meu motor ativo, não detectei líquido e eu vou pegar e vou contar um tempo, certo? E ele vai ativar essa memória aqui, beleza? Então tá, vamos para mais uma RAM aqui. E agora eu vou pensar no seguinte, eu não preciso agora fazer a contagem, então eu vou trabalhar com um contador. Vou colocar aqui, trabalhar com contador, já vou pré-definir ele aqui e estou com ele no meu sistema, vou colocar ele aqui, ó. Ele vai contar 3, eu quero 3 falhas, tá? Quero trabalhar exatamente com 3 falhas aqui, para ele poder literalmente fazer essa contagem de falha, certo? Então eu vou ter aqui, ó, lembrando o funcionamento dele, eu tenho o redefinir, ou seja, o meu reset, eu tenho o definir, tenho o CU, que é a contagem ascendente, é o que eu necessito. Então eu vou colocar aqui, ó, quem vai fazer a contagem? Não é o CU? Então é nessa linha que eu vou trabalhar agora com esse cara aqui, ó, com M1, tá? Então já vou colocar aqui o endereço, M1, show de bola. Ou seja, M1 aqui, ó, tá? Ativou pelo temporizador, ele vai fazer a contagem. Então vou colocar aqui, ó, M1, contagem aqui. Agora eu tenho um reset, tá? Eu preciso resetar meu sistema. Quem vai ser o meu reset? Vou colocar aqui, tá? A minha entrada de 2. Vou chamar ele de reset. Beleza? Só que também tem um detalhe. E se eu tiver água? Tá? Se eu tiver água, eu quero resetar. Se eu tiver água no meu sistema, eu não quero que ele faça contagem. Eu quero que ele resete. Porque tá normal, pô. Tá o fluxo. Não é 3 falhas contando todo o processo. É 3 falhas iniciais. Beleza? Tem 3 falhas seguidas ali. Porra, não tem por que eu ficar contando mediante todo o processo. Tá? Então eu vou colocar mais um bit aberto aqui em paralelo. E o meu sensor na minha entrada 3. Vou colocar aqui, ó. Meu sensor. Então se eu tenho, tá, líquido, eu vou resetar. Coloca aqui. Faço um jumpzinho aqui e show de bola, tá? Ou seja, a partir desse momento eu já tenho a minha contagem, beleza? Então agora eu tenho que pensar, bom, e esse cara aqui, ele contou, o que ele vai fazer com essa contagem? Eu tenho que pensar nessa situação, pô, ele contou, ele vai fazer o quê? Bom, eu quero fazer o seguinte, ele vai ter que parar o meu sistema e acionar um alarme. Fazer, olha, tem falha. Então, já que eu tenho aqui, ó, o nosso D, tá? Que é a predefinição atingida, ou seja, a predefinição foi 3. Atingiu 3, a saída é em D. Então, vou colocar aqui uma memória, tá? E vou chamar ela de M2. Show de bola, tá? Então, M2 vai ser a minha memória para um alarme, tá? Então, vou agora fazer mais outra RAM aqui e vou trazer para cá o bit aberto M2, tá? M2 aqui. M2 vai fazer a alimentação, tá? De Q1. Quem é Q1? O meu alarme. Porque eu quero, tá? Que toda vez que acontecer uma falha, eu tenho que ser avisado, certo? Então não vai ter um alarme sonoro, um alarme luminoso. Eu quero que funcione a parte do meu sistema. Então, atingir os 3 não é só parar, tá? Eu tenho que mostrar para o operador, mostrar para o técnico qual é o problema. Então vai ter lá uma lâmpada piscando, uma lâmpada acesa, ou simplesmente um alarme sonoro indicando que está em falha, beleza? Então tá. Só que até o momento, ele só deu o alarme aqui, tá? E não fez absolutamente nada. Eu não tenho que parar o meu sistema. Então, M2, agora eu vou subir. M2, ele tem que vir para cá, ó. Um bit fechado aqui, M2. Beleza? Ou seja, deu a contagem, tá? Eu tenho que desligar aqui, tá? Atingiu 3, faço o desligamento. Ah, Diego, mas é só isso? Não, eu quero que você entenda o funcionamento. Pensa comigo, tá? Nesse momento aqui,
eu tenho um acionamento, tá, de contagem por falha. Concorda comigo que ele não teve o fluxo, deu os 10 segundos, ele precisa desligar? Entendeu? Não, não tem por que eu manter ligado. Ele já contou que não tem líquido. Então eu tenho que desligar também, dar um pulso de desligamento. Eu só travo o sistema para ele resetar se contar os 3. Mas, tá? Toda vez que contar os 10 segundos, eu quero que desligue o acionamento da minha bomba. Tá? Não vai ficar ligado direto. Então eu vou colocar mais um bit aqui, fechado, de M1. Tá? Ou seja, toda vez que contar os 10 segundos aqui, tá? Mesmo com uma ou duas falhas, vai desligar. Ele só não vai conseguir ligar mais quando atingir as 3. Aí eu posso ficar apertando lá para ligar, que ele não vai ligar. Eu tenho que resetar para depois tentar ligar. Entendeu a diferença? Então, agora a gente vai compilar o programa. Vamos lá. Verificação de erro. Sem erro nenhum no nosso sistema. Beleza, agora a gente vai fazer o nosso teste. Tá? Vamos dar o play aqui. Show. Beleza. Vamos lá. Primeiro passo, né? A gente vai ligar. Quem eu liga? 0. Apertei aqui. Show de bola. Faz carinha pra cá. Dá uma olhada que ele já tá aqui contando o tempo. Vou puxar um pouquinho pra baixo. Tá? Ele já tá contando o tempo aqui. Beleza? Vai contar aqui 10. Ele vai dar o pulso. Viu que foi muito rápido. Ele já alimentou aqui e já parou. Tem que subir de novo. Verifica que ele ó, já desligou. M0. Tá? Trazer de novo para cá. Vamos descer aqui, me tiver a contagem. Agora vamos ver por aqui, ó. Aqui eu já sei como é que funciona, beleza? Então, sabendo disso, agora eu tenho essa ideia de que, olha, eu preciso deixar bem aqui, show. Vou ligar de novo, ele já contou um aqui, primeira falha, já contou 10 segundos, primeira falha. De novo, 0, liguei lá, acionado aqui que é 0, tá contando o tempo. Olha, tá sem fluxo de água. Tá sem fluxo de água, ele vai chegar a 10 segundos, certo? Sem fluxo de água nenhum. E ele vai de novo, dar um pulso em M1 e desligar meu sistema. Fez de novo, contou 2 aqui, certo? Se eu vier aqui, dar um pulso em 0 novamente, tá? Vai ligar aqui a minha saída, que é 0, tá vendo aqui? Se esse bit aqui tá acionado, porque a minha saída tá acionada. Dá pra ver aqui pela nossa tabelinha. Tá contando já os 10 segundos. De novo, ele vai dar o pulso aqui e vai contar 3 aqui, ó. Pronto. Nesse momento em que chegou a 3, aqui ó, M2 ficou ativo. Não tem mais jeito. M2 ativo, tá aqui embaixo, acionou o meu alarme e agora eu não consigo mais ligar. Vamos subir aqui para gente dar uma olhada na linha do programa. Olha aqui. M1 tá aqui normal. Por quê? Não tem mais contagem de tempo, M1 tá fora, esse cara tá dando condição. Beleza? Até aí tranquilo. Agora M2 tá aqui, ó. Esse bit fechado tá aberto. Então mesmo se eu vier aqui, clicar em 0, eu não consigo acionar, tá? M0 para poder fazer o acionamento do meu motor. Não vou conseguir. Vou descer aqui de novo para a gente ver aqui. Quem vai fazer esse cara aqui resetar e tirar M2? Ou o reset ou entrada de fluxo de água. Qualquer um dos dois. Se porventura a tubulação ficou fechada por um tempo, tá? E voltar a água, vai resetar, certo? Mas a gente pode colocar um bloqueio sobre isso para eu forçar o reset, beleza? Mas nesse momento aqui, só para a gente entender o funcionamento do nosso contador, tá? Eu preciso fazer o reset. Aí, com quem é o reset? É a entrada 2, vem aqui, dou um pulso na minha entrada 2, resetei. Bom, já voltou a 0 novamente, agora sim eu posso pegar e acionar, beleza? Vou dar só um pulso aqui em 0 para a gente ver o funcionamento de novo, beleza? Já está funcionando e fazendo a contagem aqui novamente. Beleza? Bom, galera, essa aula foi bem simples para a gente entender o funcionamento das tentativas, tá, de acionamento até ele dar uma falha e desligar meu sistema. E, novamente, conforme foi na aula passada, a gente começar pelo básico. Tá? O que eu preciso? Eu preciso fazer o acionamento de um motor, o acionamento de uma máquina. Eu esboço primeiro a minha ideia, tá? E eu vou complementando conforme a minha necessidade. Entendeu? Sem, eu tenho que fazer isso, um montão de coisas, aí colocando um montão de bit. No final você acaba se perdendo. Começa pelo básico. E do básico você vai desenvolvendo. Bom, galera, espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo, compartilha com todo mundo, que eu quero trazer muito mais conteúdos assim pra vocês. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.